Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Gessé dos Santos e esse é o quarto vídeo sobre o campo científico de Pierre Bourdieu. Se você acabou de cair nesse vídeo e não sabe do que ele se trata, eu te indico a voltar no primeiro vídeo dessa série, que é uma série sobre o texto O Campo Científico de Pierre Bourdieu. Eu já fiz um vídeo de introdução e 2 vídeos tratando cada um deles 2 tópicos do texto, e nesse vídeo nós vamos tratar sobre os 2 últimos tópicos do texto do Pierre Bourdieu. O primeiro tópico é intitulado Da Revolução Inaugural à Revolução Permanente. Aqui o Bourdieu começa colocando uma questão. Ele diz: quais são as condições sociais que devem ser preenchidas para que se instaure um jogo social onde prevaleça a ideia verdadeira, porque os que dele participam têm interesse na verdade, em vez de ter, como em outros jogos, a verdade de seus interesses. Então ele está pegando tudo o que ele discutiu até agora, que o campo científico é um campo de disputa e as pessoas estão buscando seus interesses, e ele faz uma questão que provavelmente todo mundo que começa a ler esse texto faz para si também, que é a questão de se é possível a existência de uma ciência onde as pessoas buscam a verdade e não um lugar onde elas buscam os seus interesses. Ele coloca a verdade dos seus interesses. Então, ele coloca uma questão primordial aqui nessa discussão. E ele vai discutir essa questão de algumas perspectivas, mas ele vai chegar num ponto principal, que é o fato de que o campo científico ter disputas e embates e uma busca a todo momento por capital científico não faz com que ele não produza a verdade. Então o Bourdieu vai dizer que em meio a esse caos, essa procura constante por espaços nessa hierarquia ou domínio sobre o campo, surgem verdades, surgem resultados, que ele vai dizer resultados de progresso científico. Então mesmo em um campo de disputas, existe também resultados científicos positivos, que são verdadeiros, que são positivos. É legal a forma que o Bourdieu vai tratar das rupturas aqui, porque ele vai comentar que o campo científico ele vai se estabelecendo como campo na modernidade a partir de rupturas. Então, por exemplo, Thomas Kuhn, que é um autor muito importante para a sociologia, a história da ciência, ele vai colocar com Galileu ali no momento da modernidade as rupturas científicas como momentos de virada, momentos de reestabelecimento de paradigmas, como ele chama. Mas o Bourdieu vai dizer que o campo científico ele se estabelece a partir de rupturas, a partir dessas estratégias de subversão, mas que o campo científico hoje ele convive com essas estratégias de conservação e de subversão de forma dialética. Então, o campo científico atual, como ele se estabeleceu na modernidade, autônomo como ele articula muito bem as pessoas que querem conservar o campo e as pessoas que querem revolucionar o campo. Ele vai até colocar em pauta 2 autores importantes, que é o Thomas Kuhn. Vai dizer que o Thomas Kuhn chama as pessoas meio que para um desejo ou uma ação de revolução, enquanto o Merton e outros autores vão ter uma ideia mais de conservação do campo nas estruturas que ele está, enquanto o Bourdieu ele não está nem de um lado nem do outro, mas ele assume que dentro dessas relações que o campo estabelece, o campo produz progressos científicos e que o campo científico atualmente ele conversa muito bem as revoluções. Então por isso o título é Da Revolução Inicial, que é o que deu início a essa estrutura de campo científico, a uma revolução permanente que acontece sempre no campo científico. Ele também vai dizer que as revoluções no sentido teórico, elas andam acompanhadas de revoluções no sentido político, isso não pode ser distanciado. Na página 24 ele diz: a ordem coletiva da ciência se elabora na e pela anarquia concorrencial das ações interessadas. Cada agente encontrando-se dominado pelo entrecruzamento aparentemente incoerente das estratégias individuais. Então o campo científico ele convive com essa anarquia de conservação, sucessão e subversão. Isso faz o campo se movimentar. E para fechar o texto, a última parte, a ciência e os doxósofos, ele vai trabalhar aqui com a possibilidade de uma produção de uma sociologia da ciência, uma ciência da ciência realmente viável. Então ele começa dizendo: a ciência jamais teve outro fundamento senão o da crença coletiva em seus fundamentos, que o próprio funcionamento do campo científico produz e supõe. Então ele começa dizendo que a ciência, ela sempre teve como norma as suas próprias normas. Então ela sempre teve como fundamento essas crenças coletivas. Então
todo um conjunto de pessoas que estão dentro daquele campo, que acreditam nas mesmas coisas e que lutam para que as pessoas acreditem no que elas acreditam. Esse consenso, essa crença coletiva é o que compõe o campo científico desde sempre. Então ele vai colocar aqui no fechamento desse texto a ideia de que o campo científico ele funciona mesmo que diante dessa dialética entre a conservação e a revolução, entre as pessoas que estão abaixo na hierarquia e as pessoas que estão acima, e até mesmo entre uma ortodoxia e uma heterodoxia. Então, diante de todo esse embate, o campo científico ele é um campo dialético, é um campo movimentado. Ele até vai fazer uma comparação com o campo erudito, sendo um campo onde as pessoas normalmente elas tentam sempre utilizar os argumentos, as citações como uma forma de distanciamento, enquanto no campo científico essa relação ela é mais próxima e ela é mais dialética mesmo. Por fim, ele vai questionar sobre a possibilidade de uma ciência social que seja livre dessas imposições políticas ou pressões sociais. E ele vai chegar ao ponto de dizer que acreditar numa ciência neutra é uma ficção, é uma coisa que não existe. E que também pensar no avanço científico não é necessariamente pensar num avanço no sentido de neutralidade. Então a ciência se tornar mais racional, mais efetiva, progredir no sentido de conhecimento, não significa que a ciência vai se tornar neutra. Então, dentro da visão do Bourdieu, as ciências sociais, sendo ciência, ela não pode escapar das relações internas da ciência. Então, o próprio cientista social que analisa o campo das ciências, ele passa por todo o processo de relações no campo científico. E para que ele produza uma ciência social de qualidade, ele precisa ter, em primeiro momento, a noção e a capacidade de analisar as suas próprias relações científicas. Então, ao analisar o campo científico, o cientista social ele precisa ter ideia do que é o campo científico, das relações teóricas e políticas, e que também ele está dentro desse campo científico. Então ele vai dizer na página 34, a sociologia da ciência só é tão difícil porque o sociólogo está em jogo, no jogo em que ele pretende descrever. Bom, pessoal, essa foi a análise do texto do campo científico do Pierre Bourdieu. Algumas coisas importantes da gente ter em mente é que, obviamente, eu não consegui tratar de todos os pontos do texto, porque é um texto longo e remete a muitas discussões, então eu procurei fazer um apanhado geral das ideias do texto. Se você achou que falta alguma coisa, você que leu o texto, coloca aí nos comentários, contribui aí também para as pessoas que estão assistindo o vídeo para que elas tenham alguma noção. Se você ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários, se você gostou do vídeo também, e se você quer que eu faça o mesmo tipo de vídeo sobre algum outro texto, deixa aí nos comentários, talvez eu possa me aventurar nesse texto. Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham entendido. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado!